Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Vilmara Lima, que é o último dessa série, que se chama Sabedoria para Viver. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Ora, quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente lê com atenção a nossa passagem bíblica, não tem, né, irmãos? Não tem para ninguém. Somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima quem escreveu, então eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. E antes de iniciarmos orando, vou pedir para os irmãos compartilharem esse vídeo com pessoas que não têm oportunidade de ler a Bíblia como nós temos todos os dias, né? É a palavra de Deus sendo divulgada. Então, seja um missionário urbano. E se você... Somos aqui em 296 pessoas. Se cada um de nós compartilharmos com uma pessoa, olha só, quantas não terão ouvido a palavra de Deus hoje, tá bom? Então eu conto com você. Quero pedir também que você abra sua Bíblia em Provérbios 1. É um texto bastante extenso, são 33 versículos. Então eu vou pedir aí para o irmão, para a irmã, deixar sua Bíblia aberta, porque após a oração eu vou iniciar a leitura e aí seria muito mais agradável se você pudesse acompanhar na sua tradução, tá bom? Então, isto esclarecido, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos este momento em que podemos aprender de Ti. Pedimos que Tu nos possas mostrar a importância da sabedoria na nossa vida. Obrigada por todas as coisas, Senhor, por Tua misericórdia que é tão infinita. Obrigada, Jesus. É o que agradecemos e pedimos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Provérbios 1. Bom, para aqueles que desconhecem, o livro de Provérbios, ele tem um capítulo para cada dia do mês. Então, como a Bíblia é um manual de vida, né? E se você quiser, escolha aí ler um capítulo por dia e ao final do mês você vai ter lido todo o livro de Provérbios. São 31 capítulos, tá bom? Então, o capítulo 1 vai falar sobre o princípio da sabedoria. E diz assim: é um provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menosprezes os ensinos de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se as pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão, traguemo-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubamos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede da caça se as aves te observam,
Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada dos altos dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, viste que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitais todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, da minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não de me encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejam receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Sabedoria para Viver. E o versículo escolhido foi o 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Bem, os primeiros capítulos deste livro, de Provérbios, ele vai falando da importância da sabedoria, de ser sábio, de ter discernimento. Há uma busca pela sabedoria, O eu dele está procurando sabedoria, como se procura prata, ou como se procura tesouros escondidos, como está no capítulo 2, versículo 4, diz assim, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como os tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, você vê que a sabedoria é tão importante como um tesouro. Então, diante dessa importância que a sabedoria tem, nós temos duas questões aqui, duas perguntas para serem feitas. A primeira é: por que é tão importante adquirir sabedoria? E a segunda é: onde a gente encontra a sabedoria, já que ela é tão importante da gente ter? Bom, para a resposta da primeira pergunta, a gente vai dizer que a importância da sabedoria está em quando a gente é sábio, a gente vive uma vida reta, uma vida justa, uma vida que agrada ao Senhor. A sabedoria vai acabar protegendo a gente de se juntar com pessoas que não prestam, que fazem coisas erradas, e vai impedir da gente acompanhar essas pessoas para fazer maldade, vai nos impedir de sermos insensatos. A sabedoria vai nos ensinar a ser constantes naquilo que é certo e vai nos proteger de viver uma vida assim, loucamente, sem propósito. A sabedoria vai nos impedir de cair em armadilhas e vai nos fazer viver de forma equilibrada. O que a sabedoria faz de melhor por nós? Nos permite viver uma vida santa diante de Deus. É isso que faz uma pessoa que é sábia. Mas e aí? Onde que a gente encontra sabedoria? Será que a gente compra nas melhores lojas do ramo? Por favor, me dá 1 quilo de sabedoria? Não. O irmão Salomão, o sábio Salomão, o rei Salomão diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se você quer iniciar
na sabedoria, a primeira coisa você tem que temer a Deus. Primeira coisa. Se você não temer a Deus, já para por aí. Aí depois ele vai falar o quê, né? Que o Senhor dá sabedoria, no capítulo 2, versículo 6. Vou ler aqui, ó. Portanto, é o Senhor quem concede a sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como escudo, protege quem procura viver com integridade. E vale a pena ler o capítulo 2 todinho, viu? Ora, e a gente tem lá no Novo Testamento também o irmão Tiago, que certamente tinha uma perspectiva de sabedoria, que no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá por pedirem. Olha só, o irmão Tiago já sabia disso lá na frente, né? Portanto, não há verdadeira sabedoria se a gente não tiver, ó, ligadinho com Deus. A sabedoria é um dom que Deus nos dá, e ele fica feliz em nos dar e conceder aos filhos dele a sabedoria. Deus fica muito feliz com isso. Cristo é a sabedoria de Deus. Você pega lá em 1 Coríntios 1, 24. Diz assim, ó: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tá vendo? Então, se você quer ser sábio, faz o seguinte: se relacione, tenha a conexão verdadeira, pura, santa com Deus. Quanto mais a gente conhece, mais sábio a gente se torna. Quanto mais entendemos de Deus, nos conectamos a Ele, mais sábio nos tornamos. E quanto mais sábio a gente se torna, mais a gente vive de forma agradável ao Senhor. Isso não é maravilhoso? Bom, nosso manancial termina assim, ó: o verdadeiro sábio é aquele que teme o Senhor e vive em obediência à sua palavra. Bom, agora eu vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos, né, que precisamos pedir a Deus a sabedoria para viver. Para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você também se lembre do que está em 1 Tessalonicenses 5:9. Já falamos 344 vezes este versículo neste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, alegremente eu me despeço com a frase do ano, que é o seguinte: olha, se você tem sabedoria, você sabe, você não precisa ter certeza que não precisa ter medo, né? Porque por pior que seja a fase que você esteja passando, você não precisa mesmo ficar preocupado, não precisa ter medo. Sabe por quê? Deus já está lá.